paz do Senhor, queridos. Aqui mais uma vez, hoje, com a presença da nossa irmã Patrícia Dublinski aqui, esposa do nosso pastor Sérgio Dublinski, irmã qual é psicóloga clínica e também coordenadora do departamento infantil aqui da nossa igreja sede. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o irmão Eduardo, Bem, obrigado. Mais uma vez para a gente compartilhar assuntos tão preciosos da palavra de Deus. Amém. E hoje nós estaremos falando um pouquinho da lição de número 6, que tem o tema de pais zelosos e filhos rebeldes. Para a gente já adentrar nessa aula de hoje, vamos fazer aquela leitura do texto áureo, que diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso se encontra lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. E a verdade prática, ela vai dizer: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento dos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas de cada um deles. E para a gente estar dando início aqui nessa aula, vamos falar um pouquinho hoje sobre Sansão, né? Embora vivessem num período de desvio espiritual e coletivo, de décadas de jugo, Manoá e sua esposa seguiram as orientações do anjo, com zelo e temor. Como pais, temos a responsabilidade de semear a palavra do Senhor e ensinando aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Isso também se encontra registrado lá em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. E hoje nós vamos falar, como eu já falei, né, um pouquinho da história de Sansão. E a palavra-chave de toda essa aula, todo esse material hoje é a instrução, ou seja, a instrução a qual os pais devem fornecer para os vossos filhos. Irmã Patrícia, faça um breve comentário aí da introdução da aula, por favor. Essa é uma aula muito importante, né, irmãos? Porque ela fala sobre condução. Condução de famílias, condução de propósitos, condução de vida. Nós, como cristãos, nós temos Deus que nos conduz, né? E essa lição, ela é primorosa quando ela coloca o exemplo dos pais de Sansão. A gente ouve falar muito de Sansão, né? Mas a gente não ouve falar muito sobre os pais de Sansão. E é tão importante que quando o anjo chega para a mãe de Sansão e diz e conta para ela que ela vai ter um filho, primeiro que ela era estéril, então aí a gente já começa a ver o propósito de Deus, né? Que já é um milagre na vida dela, ou seja, Deus, através do seu poder, já estabelece o primeiro milagre ali na vida dela e da família, e aqui a gente vai falar sobre família hoje, que é o nascimento de Sansão. E posterior a isso, o esposo dela, né, que é Manoá, ele faz o quê? Ele faz uma oração a Deus. E nessa oração ele pede o quê? Ele pede uma orientação a Deus sobre como ele deve criar, como ele deve educar o seu filho. E aí a gente traz para os nossos dias, né? Nós como pais, mães, família, como é que nós fazemos com os nossos filhos, né? Qual a orientação que nós temos da Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual de conduta. Então, o que é manual de conduta? É aquilo que serve para eu fazer, é aquilo que serve para eu falar, para eu anunciar e para eu viver. A gente sempre fala assim que tem duas coisas muito importantes que a gente precisa estar atento à Bíblia, que é a prática e a vivência. Então, não adianta dizer assim, faça isso, faça aquilo, mas eu não viver isso. E na condução, nós precisamos viver aquilo que a gente prega, né? Eu sempre digo que vão ter pessoas que nunca vão ler numa Bíblia, nunca vão entrar numa igreja, mas elas vão conhecer você. Então, você vai ser a Bíblia delas, né? Então, aquilo que você faz, aquilo que você conduz, aquilo que você ensina, os seus filhos são Bíblias. Bíblias por quê? Porque eles são livros, a Bíblia é um livro sagrado. Amém. Então, os nossos filhos, eles devem aprender dentro dos livros sagrados a serem livros sagrados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, olha, eu conheço Jesus, eu imito Jesus, eu vivo como Jesus. Então é lindo a gente perceber que nessa lição pais tão zelosos foram lá e fizeram uma orientação, pediram uma orientação a Deus, agradeceram. No finalzinho de Juízes 13, o pai dele diz que no final ele quer fazer um sacrifício, ele faz uma oferta de sacrifício a Deus e fala sobre gratidão. Então olha que coisa linda, eu recebo de Deus, eu conduzo com Deus e eu agradeço com Deus. Então isso é um exemplo inicial para a gente pensar aí sobre a família de Sansão.
Que maravilha, né? Que bela instrução. Irmã Patrícia, pegando só esse gancho que a senhora falou que nós somos um livro, né? Então nós devemos ver que as nossas vidas, ou seja, os nossos passos, os nossos afazeres, tem pessoas nos observando, tem pessoas que estão sempre de olho naquilo que nós estamos executando e a maneira como nós estamos executando. E justamente como a senhora falou, foi essa instrução a qual Manoá, através da oração a qual ele fez ao Senhor, ele pediu para que o Senhor o instruísse na maneira de como conduzir a vida dessa criança que ainda estava no ventre e depois vem a se tornar Sansão, né? Sim, eu gosto de dar um exemplo e eu queria compartilhar com vocês dois aspectos, que é zelo, e a nossa lição hoje fala de pais zelosos e filhos rebeldes, e outra que é rebelde. Então, pra gente, às vezes a gente pensa muito no popular, zelo, cuidado, né? Mas aí, pesquisando um pouquinho, eu fui tirar algumas referências que zelo tem a ver com grande cuidado. Então, já se sobrepõe a só cuidado. Então, é grande cuidado, preocupação, forte disposição, empenho aplicado. Olha como já ficou longe só de cuidado, né, irmão Eduardo? Empenho aplicado na realização de algo, que este algo pode ser tarefa, deveres, obrigação. Eu gosto de pensar em zelo como uma plantinha, né? Eu acho que aí você em casa também, quem é os cuidadores de planta vão pensar muito isso. Os cuidadores de jardim, planta, enfim. Quando você quer uma planta, você vai, você compra a planta, você traz para casa, você se preocupa com a terra, então você quer comprar aquela terra, é o substrato, é o adubo, aí você planta, aí você fala, bom, tá, já tá ótimo, plantei, coloquei a melhor terra, adubei, deixa que agora ela vive. Pode até viver, irmão, mas não vai ser a planta que você talvez imaginou. Precisa sair regando, né? E aí você não só rega, né? O seu cuidado é aplicado, porque você rega diariamente, mas você observa, será que tem um fungo aqui? Será que tem uma folhinha aqui que caiu? Será que está meio amarelada? Nossa, será que essa terra está suficiente? Nossa, está meio fraquinha, não está crescendo como eu imaginava. Vou mudar o adubo? O que é isso? É o zelo, aquele cuidado extremo em cima de algo que você tem um interesse. Amém. E aí vamos trazer isso para dentro da nossa família? Amém. Não é? Quem é o nosso maior interesse? Quem é fruto que Deus nos deu? São os nossos filhos, é a herança do Senhor, né? É mais do que uma plantinha. Então, o nosso zelo com os nossos filhos é justamente esse. Não é só pegar a Bíblia, orar e ensinar. Isso faz parte da nossa prática, da nossa vivência. Mas é conduzir, é prestar atenção nos sinais. Os sinais é muito importante. Dentro da minha área, a gente diz que sinais e sintomas são muito importantes para diagnóstico. Então, você precisa ficar atento aos sinais. O que é sinal? É aquilo que você vê. Você consegue ver. O que é sintoma? Aquilo que você sente. Então, assim, o que o seu filho está mostrando? O que o seu filho está sentindo? Você está chegando para perto dele? Você está conversando? Você está percebendo as amizades? Você está percebendo os comportamentos que não estão em acordo com a nossa conduta cristã? Isso. E aí a gente vai com esse zelo, trabalhando, regando, cuidando, manejando, como quem? Como Manoá, de acordo com a orientação de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Que experiência grandiosa para as nossas vidas, né? A irmã, ela pegou de um jardim, ela explanou aqui de como nós elaborarmos um jardim em nossa residência, e não tão juntamente, ela já trouxe para o aspecto, ou seja, para o âmbito familiar, a forma de você conduzir os seus filhos, né? Quais são as suas amizades, ou seja, aquilo que ele está se alimentando, qual está sendo o alimento que o casal, a família está dando para essa criança, né? Não só dentro de casa, mas também secular, as amizades, com quem ele anda caminhando nos seus dias. Com tudo. Isso é muito importante para as nossas vidas. Pode continuar, irmã Patrícia. E aí, fazendo referência a isso, irmão Eduardo, a gente vai refletir que nessa época aqui de Sansão, o povo de Deus estava totalmente longe, afastado, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, o que é mal aos olhos do Senhor? Vamos trazer para a vida da gente de novo, né? Amém. O que é mal aos olhos do Senhor? Será que é ter uma conduta que não agrada a Deus? E o que agrada a Deus? Eu gosto sempre de pensar no positivo, para daí eu refletir no negativo. Amém. Então, assim, o que agrada a Deus? Um coração sincero, um coração arrependido,
uma vida de devoção, uma vida de oração, né? A oração é o nosso alimento, é como respirar. Não tem como crente ser crente em Cristo, que crente é aquele que acredita. Não tem como acreditar em Cristo sem eu falar com Cristo. Isso. Né? Seria incoerente da nossa parte pensar o contrário. Então, assim, através da oração, da leitura bíblica, dessa condução. Eu gosto de pensar em Marcos. Marcos são lembranças que causam um impacto na nossa vida. A Bíblia é feita de marcos, né? A morte de Cristo foi um marco. A ressurreição foi um marco. Então, isso é muito importante para a gente estar sempre atento, que os marcos, eles são importantes e eles devem fazer parte da nossa vida. Os marcos, eles são importantes justamente para que a gente lembre. Então, se você está em casa, está com seu filho, lembre os marcos de Deus na vida familiar. Às vezes um desemprego, quando você foi recolocado, aquilo é um marco. O que é um marco? É um marco que mostra a condução de Cristo, né? A proteção de Cristo, o controle. Tem alguém que ficou doente, alguém foi curado, alguém foi restabelecido. Isso é um marco que mostra o quê? O cuidado de Cristo. Então nós precisamos dizer isso para os nossos filhos. Eles vão aprender não só com a palavra, mas eles vão aprender com uma lição, eles vão aprender com um exemplo vivo. Olha, por que Deus existe? Porque Deus abençoou o seu avô, porque Deus concedeu aquele trabalho, porque Deus nos redimiu para isso, porque Deus nos conduz, nos dá saúde. Isso são marcos, né? E às vezes a gente não fica atento a tantas coisas impressionantes que Deus faz nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Então, dizer, explicar, mostrar isso para ele faz o quê? Aumenta a fé. Tá? Tem um versículo que é lá em 1 Coríntios, eu só queria compartilhar com vocês, que diz isso exatamente sobre isso. Há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. O que eu quis dizer com isso? E o que a Bíblia nos ensina a dizer com isso? Nós precisamos alimentar a nossa fé. A nossa fé se alimenta do nosso contato com Deus, da presença do Espírito Santo e da condução de Cristo nas nossas vidas. O quanto ele é real na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, em tudo que seu filho faz. Eu falo, desde a hora que ele acorda até a hora que ele dormir. Se não fosse o cuidado de Deus, isso não seria possível. Isso é um marco, né? Uma lembrança. Irmã Patrícia, aproveitando que você está falando bem sobre esse marco, ou seja, aquilo que tem marcado uma família, marcado um contexto, nós vemos aqui que houve também um marco, logo no início dessa história, dessa aula, porque a situação do povo de Israel ela se encontrava numa situação completamente deplorável espiritualmente. Sim. O que nós podemos aprender e trazer com isso? A gente pode aprender, irmãos, que quando a gente se afasta de Deus, nós nos afastamos de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Olha que maravilha! E isso a gente vê no povo de Israel, e depois de toda a história, de toda a condução deles, quando eles foram levados cativo, a justiça de Deus, e Deus o tempo todo está tentando trazer o filho para perto. Eu aprendi que a Bíblia, ela é o tempo todo um Deus querendo trazer a família para perto de si, né? E olha que interessante que é isso que a senhora acabou de falar, porque nessa mesma aula, quando o anjo aparece para a esposa de Manoá, falando para ele que ela vai gerar um filho, embora que ela ainda fosse estéril, mas o anjo fez a promessa para ela, né? E por que o Senhor escolheu essa mulher para ser mãe, ou seja, daquele que seria o remidor de Israel? Aí a gente pode refletir sobre isso, né, irmão Eduardo? No sentido de que ali havia um coração temente a Deus. Ou seja, um coração contrito. Um coração sincero. Mesmo em meio a uma podridão, a um afastamento da presença de Deus na vida daquelas pessoas, ali era uma família que temia Deus. Por que a gente pode entender desta forma? Pelo comportamento posterior que eles tiveram. De quando eles receberam a instrução, não, eu vou pegar a instrução e eu vou ficar aqui para mim mesmo, tá ótimo, eu recebi o meu milagre, não vou fazer mais nada. Não, eu vou pegar o que eu recebi e eu vou levar para Deus. Porque não é o que é de graça, por isso que a salvação é de graça, né? É de graça, né? Mas o que eu faço com isso? Eu me volto para Deus, porque Ele é o meu Criador. Eu não me fecho dentro de mim, né? Não, é Ele que conduz. Oh, glória. Né? Então, assim, Ele me deu um filho para ser um remidor.
para ser um juiz, né? E para que existe um juiz? Para salvar algo que não está andando conforme deveria andar. Então, assim, a responsabilidade, o temor que eles tinham a Deus de refletir, olha, isso aqui é uma coisa que não é só para gente, né? Então, isso aqui é algo mais, é um propósito. O seu filho foi escolhido ainda no seu ventre. Amém. Irmã Patrícia, vamos lá, mais uma perguntinha aqui. E qual seria o significado de Nazireu? E quais foram as orientações bem precisas a respeito dessa criança, a qual o anjo entregou? Então, o Nazireu fala justamente disso, da separação, do voto, do propósito, né? Então, assim, nós temos um propósito com Deus. Qual é o propósito? Primeiro propósito, amar a nosso Deus de todo o nosso coração. Segundo, anunciar o amor dele a todas as pessoas. Este é o nosso propósito, né? E para o nosso propósito, nós temos algumas conjecturas, assim como que era o voto do Nazireu, que ele precisava ser separado, ele tinha que ser consagrado, ele não podia tomar bebida forte, não podia tocar em ninguém que fosse impuro, ele não podia cortar os cabelos. Nós também temos os nossos. Quais são os nossos? Uma vida de oração, a leitura da palavra de Deus, né? O compartilhar entre os irmãos, viver em igreja. Eu falo que viver em igreja, nosso Deus é relacional. O que isso significa? Ele precisa de pessoas. Amém. Então, nós vivemos numa igreja significa nós desfrutarmos da presença de Deus entre irmãos. Então, esses são os nossos, se a gente pudesse fazer uma associação aqui, esses seriam os nossos requisitos, né? Se é que a gente pode dizer assim. Coisa linda, né? E, irmã Patrícia, para a gente seguir um pouquinho mais, o que nós podemos destacar sobre o nascimento e a formação de Sansão? Ou seja, como nós destacaríamos tudo isso que houve com Sansão, mas trazendo hoje não somente ficando no contexto histórico, mas trazendo isso para a nossa atualidade, da maneira como que nós pais, para conduzir os nossos filhos. Eu penso assim, naquele exemplo da plantinha, eu gosto de pensar assim, nós nos empenhamos, né? Você se empenha para educar, para dar uma boa escola, para ter um bom emprego, para ser uma pessoa de caráter, né? Isso é uma coisa, é domínio popular. O que você espera para o seu filho? Se você for fazer uma pesquisa, a maioria das pessoas vão pensar, eu espero que ele seja uma boa pessoa, né? E nós, como cristãos, o que nós esperamos dos nossos filhos? Que ele tenha a comunhão com Deus, que ele viva o propósito de Deus. Assim como nós vivemos, assim... Aí eu lembro do Salmo que diz, né? Bem-aventurado é aquele que vai se sentar à mesa, ver os seus filhos. Aquilo é lindo, por quê? Porque aquilo nos mostra que nós fazemos parte de uma família, né? E essa família é a família de Deus, né? Hoje nós estamos aqui, no plano terrestre. Amém. Um dia nós não estaremos aqui. Então eu gosto de pensar que tudo que a gente faz é para... Nós temos um tempo, de quando a gente nasce até o dia que a gente se encontra com Deus. Isso. Ou, se Jesus vier antes, o dia que ele nos encontrará. Mas nós temos esse tempo limitado. Então, o que nós vamos fazer com esse tempo? O que os nossos filhos vão fazer com esse tempo? Né? Então, assim, eu vou me colocar para Deus, eu vou pedir orientação de Deus, eu vou viver com Deus. Eu gosto de pensar aquele versículo que diz assim, que quando a gente vive com Deus, a gente tem uma vida abundante, né? E viva bem, né? E tem uma tradução que diz que quando você tem Deus, você vive bem. O que é viver bem? Viver bem não é viver uma vida de posses, uma vida de sucesso. O mundo já diz isso. O mundo tem verdade para sucesso, tem verdade para amor, tem verdade para família. O mundo tem todas as verdades, mas são verdades relativas. O que isso quer dizer? Cada um tem a sua verdade. E a gente está envolto disso hoje de uma maneira muito gritante. Na minha época, quando eu era criança, isso não era tão gritante. Hoje está escancarado as verdades que o mundo tem. Mas nós temos uma verdade. Ela se chama Jesus. Né? E a verdade de Jesus é: eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a salvação. Né? Então, essa é a nossa verdade. Então, a gente poder dizer isso para os nossos filhos é uma maravilha. Eles já nascem sabendo que eles têm uma verdade que conduz. Né? Então, acho que para aí a gente consegue trazer um pouquinho para os nossos dias e pensar que bem-aventurado é aquele que não viu, mas conseguiu crer. Então, nós somos bem-aventurados porque nós não estivemos ali com Jesus, mas nós cremos e sabemos que Ele pode conduzir a nossa vida de maneira perfeita. Né? Amém. A senhora falou do Salmo da família, né? O Salmo de número 128.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que bênção, né? A bem-aventurança qual o salmista relata aqui para as famílias, né? E o interessante, irmã Patrícia, é que os nossos filhos eles precisam aprender a vivenciar os seus dias com Cristo, né? Ou seja, não mais andar de carona com os seus pais. Não. Eles tiveram o exemplo da fidelidade, ou seja, da mãe, a fidelidade do pai para com Deus, seu Criador, e agora eles precisam pegar essa bagagem e terem a sua vivência, ou seja, a sua particularidade com o seu Criador, correto? Sim, a gente pode pensar que enquanto criança, enquanto adolescente e no começo da juventude, a gente conduz. Conduzir não é só dizer o que tem que fazer, é fazer junto. Né? Não é só andar ali, é estar ao lado. É o que Jesus faz conosco. Né? Então, Jesus não está só num plano imaginário, ele é real. Ele está comigo, então ele anda comigo. Aonde você for, Jesus vai com você. É literal isso, é concreto. Ele está, o Espírito dele está em nós. O interessante é que... Desculpa, pode continuar. Então, só para completar isso. Então, quando a gente pensa na criança, no adolescente, no começo da juventude, vai ter um momento que, cientificamente, né, na linha de desenvolvimento, o que eles vão fazer? Eles vão conseguir ter a consciência e o juízo de valor daquilo que é certo e daquilo que é errado. E aí entra aquela fase que o irmão falou. Eles vão decidir, as experiências são com Deus. Eles vão dizer, olha... É o Deus dos meus pais, mas também é o meu. Amém. Então, aí eles vão decidir. Então, com isso que a senhora acabou de falar, nós podemos destacar então que Sansão ele foi criado em um lar saudável, um lar temente ao Senhor Jesus Cristo. Sim. Correto? Né? Sim. E por que então que nesta lição o comentarista ele vem destacar que Sansão ele teve uma fraqueza de caráter e não honrou o voto nazireu para com o Senhor? Aí, irmãos, eu vou entrar naquela frasezinha no significado de rebelde, que diz: rebelde é aquele que não se submete, não obedece, não escuta conselho, pois acredita que possui uma autoridade legítima. Parece que a gente está falando de Sansão e a gente está mesmo, né? Ou seja, Sansão ele resolveu essa autoridade. É o Sansão que tomou posse desse conceito de rebelião. Por quê? Sansão ele sabia que ele era nazireu por tudo que circundava a vida dele. Os comportamentos, os costumes. Então, ele tinha ciência disso dentro da concepção que a gente vai imaginar ele de criança, mas aí adolescente, a Bíblia já começa a falar que algo começava a impulsionar ele ali. Ele conseguia ir depois, com o tempo, perceber que o que tinha nele não era oriundo dele, era algo que tinha vindo de Deus. Né? Mas, por uma decisão, ele se afastou daquilo, do propósito, né? Então, ele se contaminou, ele foi lá e teve envolvimento com povos que Deus já havia avisado anteriormente, não se envolve. E a gente tem um exemplo de quando ele queria se casar, que o pai o repreendeu veementemente. Será que não tem mulheres do nosso povo para você ir lá e pegar do povo que são dos incircuncisos, que são dos filisteus? Então, tudo isso mostra o quê? Que ele começa a tomar decisões, e eu sempre falo assim, uma grande virada de vida nunca acontece do nada. Começa aos poucos. Então, assim, é um afastamento aqui, é uma coisinha ali, e aí ele vai se afastando, né? E a gente vai percebendo quando ele se alimenta daquilo que ele não tem que se alimentar, ele toma posse daquilo que ele não tem que tomar posse, e aí a presença de Deus vai se afastando dele. Que triste, né? Irmã Patrícia, então por que Sansão, no decorrer já da sua juventude, já se tornando um homem, né? Por que ele ficou tão acostumado com as vitórias sobre os seus opositores? Eu acho que isso tem a ver com essa ideia que ele tinha uma autoridade dele, que o poder estava nele e não sobre ele, né? O poder estava sobre ele, porque o poder não era dele, o poder era de Deus. Ou seja, ele não entendia isso. Talvez acostumado com as grandes vitórias e tudo aquilo circundava, ele deixou-se levar. Nós somos humanos, Sansão também era, nós temos emoções, Sansão também tem. Isso. O mal nos circunda assim como circundava ele. Por isso que a Bíblia fala, se você está em pé, cuidado para não cair. Né? Ora, vigia, cumpre o seu propósito e segue em frente. Porque nós também somos alvejados o tempo todo, e ele foi. Só que ele sucumbiu, mas graças a Deus ali, que no final Deus teve misericórdia da vida dele, e ele conseguiu derrubar um número muito grande de filisteus, mas também teve a consequência, que ele veio a morrer, né? Mas o propósito de Deus se cumpriu.
Glória Porque a o Deus por propósito de isso. Deus nunca fica sem se cumprir. Amém. Irmã Patrícia, por que nos dias de hoje nós vemos muitos filhos não conseguirem enxergar as benevolências de Jesus Cristo? E qual o papel dos pais quando encontrar o filho nessa situação, ou seja, distante da presença do Senhor? Eu acho que nós, como pais, nessa situação, nós temos que fazer o que Deus faz conosco. Nos chama. Né? Nós temos que tratar com amor, porque o fruto de toda a salvação é baseado no amor. Então, assim, seu filho está longe, traga-o em amor. Repreenda-o em amor. A Bíblia fala sobre repreender, mas não repreender ferozmente, com força, repreender em amor. Porque Deus faz isso conosco. Deus nos ama, por isso Ele nos repreende. Então, o maior exemplo de paternidade é a paternidade que Deus tem conosco. Então, repreender em amor, conduzir em amor, mostrar a verdade. Vai chegar um momento que você não vai conduzir mais para a verdade, mas você vai mostrar a verdade através dos marcos da vida dele. E para a gente já começar a partir já para o final, que o tempo é curto, qual era a maneira e o modo que Sansão ele tratava as coisas espirituais? E por que o comentarista declara que ele acabou enfrentando, ele acabou entrando em um lugar muito perigoso? Aí, quando a gente se aproxima do pecado, o pecado é algo perigoso. A Bíblia fala o quê? Se afasta da aparência do mal. Se aquilo te parecer ruim, estranho, desconfortável, sai de perto. Né? E Sansão, ele não faz isso. As ordenanças que ele tinha, em vez dele se afastar, ele se aproximava. E é aquilo que eu falei, cada momento que você vai chegando mais perto do pecado, você vai ficando mais longe da presença de Deus. E aí é muito perigoso, porque você é só um ser humano, você não tem poder, você não consegue responder por si mesmo, a sua força é limitada, o seu poder de visão é mais limitado. Deus não. Deus sabe aquilo que a gente precisa. Então, se você vai na vontade de Deus, se você vai no comando de Deus, você sabe que aquilo vai dar certo. Que você vai conseguir. Às vezes a gente pode olhar e falar, eu não tenho capacidade. Mas Deus capacita. Ele não está querendo um capacitado. É Ele que é capaz. Você só é instrumento. É Ele que nos capacita, né? É Ele que nos capacita. Aproveitando mais uma vez hoje que nós estamos aqui com a nossa irmã Patrícia, eu gostaria de pedir para ela fazer uma breve conclusão, ou seja, um resumo dessa aula aqui, maravilhosa que nós tivemos aqui, a sua presença hoje. Eu acho que a gente pode concluir, né, irmão, dizendo o quão Deus nos ama, o quanto nós temos um propósito nas nossas vidas, o quanto é importante a gente buscar dele a nossa orientação, e o quanto é importante a gente olhar para a nossa família como fruto de uma bênção de Deus, porque a nossa família é uma bênção de Deus. Se o seu filho está afastado, se o seu filho não está afastado, ele continua sendo uma bênção de Deus, né? Não é a circunstância que vai fazer dele não ser uma bênção de Deus. Ele pode ter escolhido, ter decidido um caminho, mas a nossa lição também fala para a gente ser o quê? Persistente, perseverar em oração, buscar a Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus não tem interesse de que ninguém se perca. E o amor dele, o sacrifício dele é para todos. E é para o seu filho que está em casa. Às vezes está afastado, está distante, está ali sem saber o que é da vida. É para ele. Deus é para ele, né? E você vai receber isso de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a capacidade de Deus, para levar o amor de Deus para ele. Eu queria encerrar com um versículo que está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é um meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os caminhos, em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. Então, esse é o nosso propósito, amar a Deus, estarmos firmes e constantes, nunca vacilante. Amém. Que Deus está conosco. Que maravilha. Queridos, esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós tivemos aqui a cooperação e a participação da nossa irmã Patrícia Dublinski, né? Como eu já falei do início, psicóloga clínica e também coordenadora aqui do nosso departamento infantil, da nossa igreja sede. E gostaria de pedir para você, que vai estar nos assistindo aí através do Facebook, do YouTube,
do Deezer, do Spotify, pedir para você, compartilhe este vídeo, abençoe outras famílias, ou seja, abençoe outros lares. Espero que você tenha gostado. E só rapidamente para a gente finalizar, está aqui em minhas mãos, ó, um trabalho muito bacana que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja sede. Um trabalho sobre casamento e família, ou seja, casamento e família, eu acredito, nós acreditamos. E esse trimestre, a nossa aula ela é completamente voltada para a família, né? Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nosso tempo aqui ele é curto, mas aqui nesse curso Casamento e Família, eu acredito, são 13 aulas completamente voltadas para a sua família. Venha participar conosco, vai ser uma bênção edificar o seu lar também. Estamos aqui na rua Doutor Emílio Winter, número 805, Assembleia de Deus, Ministério Taubaté. Temos a nossa escola bíblica dominical, todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. Temos classe para todas as faixas etárias, ou seja, desde criancinha até o mais ancião. E exclusividade também temos uma classe para casais. Então não tem desculpa para você não vir com a sua família participar e ser mais ainda abençoado. Forte abraço, fique com Deus e muito obrigado pela sua cooperação.